Santo de Deus, tu tem liberdade, tu és bem-vindo nesse lugar. O Senhor pode operar maravilhas no nosso meio nessa noite. A tua igreja veio aqui, meu Pai, não foi para perder tempo, foi para adorar o teu santo e precioso nome. Pai, transforma a nossa vida nessa noite, de dentro para fora. Que a tua palavra, Senhor, seja ministrada com fidelidade. Meu Pai, que o teu povo seja como um terreno fértil para ouvir a tua voz. Meu Pai, que a gente saia daqui mais edificado do que chegamos. Meu Pai, eu dou uma ordem para Satanás e os seus demônios, principados e potestades, que no raio de 10 quilômetros desse lugar não fique um espírito maligno para atrapalhar o nosso louvor e a nossa adoração. Espírito Santo, pela autoridade que foi dada pela tua palavra, cura, liberta, batiza, transforma no nosso meio nessa noite, e que o teu nome seja entronizado mais uma vez nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Você quer ouvir a palavra do Senhor? Abre o meu professorado. Eu vou falar contigo hoje. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje sentados. Hoje eu estou sem pedestal. Cadê o Éder? Estou calmo, tranquilo hoje. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração através da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, o versículo de número 23. 1 Samuel, capítulo de número 6, o versículo é o de número 23. Se você puder, depois dessa leitura, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto do capítulo 6, que Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Quantos querem ouvir a voz de Deus hoje? Diz amém. Amém. A Bíblia diz assim: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Agora eu vou pedir para a mídia colocar na Bíblia normal o capítulo 6 ainda de 2 Samuel, o versículo 16. Ao entrar na arca do Senhor na cidade de Davi, a Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. E ela desprezou ele no seu... Ela desprezou Davi no seu coração. Mila, põe para mim, por favor, 1 Samuel 18, 20. 1 Samuel 18, 20. Mas Mical, outra filha de Saul, amava a Davi. Meus irmãos, hoje eu vou ser muito rápido. Não vai ser nem pregação. Mas eu entendo que, através desse texto aqui, nós temos muito a aprender. Porque o texto de 1 Samuel 18, 20 diz que a Mical, filha de Saul, amava o Davi. Já lá em 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 16, lá no final, diz que a Mical desprezou Davi no seu coração. O que aconteceu com esse casal para isso acontecer? Que lá no começo, pastor, ela amava. Agora no texto que nós vamos ver hoje, ela desprezava, ela repudiava, ela odiava a Davi no seu coração. Esse homem chamado Davi, eu já mostrei para vocês aqui, naquele dia que eu preguei sobre o Mefibosete, que ele era mesmo um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus quando Deus rejeita Saul e diz assim: eu já achei um homem segundo o meu coração. O Davi não tinha nem nascido ainda. Deus tinha escolhido esse jovem para ser o rei de Israel e para fazer a diferença. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um rei que se casou com uma princesa, Mical, filha de Saul. Só que esse menino, a Bíblia vai dizer que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele não era um moço doméstico de ficar dentro de casa, ele era um moço de fora, dos pastos, do trabalho árduo. Davi tinha cheiro de ovelha, Davi tinha cuidado das ovelhas.
Davi, ele era um homem como eu, como você. Uma pessoa totalmente normal, com falhas e defeitos. E naquele dia, pastor André, eu mostrei que ele era preconceituoso. A Bíblia diz, no capítulo 5, que os habitantes da cidade de Jebus, que depois vira Jerusalém, enchem de cego e aleijado na cidade, e eles diziam: Davi não vai vir conquistar a cidade, porque está cheio de cego e aleijado, a qual a alma de Davi odeia. Eles achavam, como Davi era um homem que ia na frente e fazia o negócio acontecer, eles falaram assim: Davi não vai entrar aqui na cidade, porque ele gosta de conquistar, porque ele tem ranço, ele não gosta nem de chegar perto de cego e aleijado. Aí Davi diz assim para os seus capitães: vão lá, e quem matar mais cego e aleijado vai ter honra no meu reino. Imagina, pastor, cego correndo, fugindo. Para onde que vai? Imagina um aleijado tentando sair correndo porque Davi está vindo. A Bíblia diz que aqueles homens entram na cidade de Jebus, que depois vira Jerusalém, e matam todo mundo. Davi não foi. Só que a história diz que aqueles cegos e aleijados, pastor André, enquanto os capitães de Davi entram com a espada para matar eles, eles gritavam: Davi, tem misericórdia de mim, porque eles não sabiam se era Davi que estava vindo ou não. E aqueles homens pegavam a espada e tchá, matavam. Por isso que quando Jesus está passando na cidade de Jericó, um cego muito esperto estava na cidade, ele grita: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. Na hora que ele fala isso, Jesus para. O Davi deu mancada, mas eu não vou dar. Que Davi, ele era rei, ele era segundo o coração de Deus, mas ele tinha defeito. Mas o Jesus que nós servimos, não. Jesus chega com ele e diz: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então chega, rapaz. Porque Davi era preconceituoso. E tanto é que nos próximos capítulos desse mesmo livro que nós estamos lendo aqui, ele manda chamar o Mefibosete. E onde que o Mefibosete vai comer? Na mesa de Davi. Deus coloca o principal ranço de Davi, o principal preconceito de Davi na mesa para comer pão com ele. Agora você vai pegar a mão da pessoa que está do seu lado aí, por favor, em nome de Jesus. Pega na mão dele, pega na mão dela e fala assim: Deus é especialista em pegar o seu maior ranço e colocar para comer pão na sua mesa. Aleluia. Você está preparado para isso? Sabe por quê? O crente não pode ter ranço de ninguém não, irmão. O crente não pode ter preconceito com ninguém não. Preconceito com gente de cor, preconceito com pobre, preconceito com rico, preconceito com bêbado, com aleijado, com manco, com leproso, não. Aqui é casa de Deus, aqui é todo mundo igual. Aqui todo mundo é filho de Deus. E diante de Deus nós somos iguais. Estou só começando. Aleluia. Deixa eu ver, calma aí. Só que a Bíblia diz, irmão, que esse Davi, ele conquista. Ele vira rei na cidade de Hebron durante 7 anos. Eu vou resumindo aqui porque eu não vou demorar. Enquanto ele reina na cidade de Hebron durante 7 anos, um homem chamado Isbosete reina sobre todo Israel por 7 anos também. Só que os camaradas chegaram lá e cortaram a cabeça do Isbosete, achando que Davi ia ficar feliz. Eles colocam a cabeça numa sacola, colocam na costa e chega para o Davi e fala assim: está aqui, ó, a cabeça do homem que está ocupando o trono que é para ser seu. Davi falou: que beleza, que maravilha, vocês têm coragem de matar o ungido do Senhor, parente do meu rei Saul? Vem cá o pessoal da guarda, faz a mesma coisa com ele. A Bíblia fala que fizeram pior, além de cortar a cabeça, cortaram a mão e o pé e penduraram. O Davi ficou olhando, bem feio. Irmão, você já pensou se isso acontecesse com todo puxa-saco? Foram lá puxar a sardinha para a lata de Davi, achando que Davi ia ficar feliz. Corta a cabeça, a mão e os pés. Pergunta para a pessoa que está perto de você: imagina se todo puxa acontecesse isso com ele? Ia sobrar alguém? O Davi conquista. Quando ele assume a cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a Arca da Aliança. Preguei aqui também esses dias sobre o carro novo, lembra? O evangelho do carro novo. Foram trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Aiô vai na frente puxando o carro, a arca vai em cima do carro de boi, mas a arca foi feita para ser carregada no ombro do levita. Na hora que o boi tropeça, a arca vai cair, um homem chamado Uzá segura.
E a Bíblia, no original, vai dizer que um raio parte ele no meio. Daí surgiu aquela expressão, quando você está muito bravo com alguém, vai pro raio que parte. Casa de usar. Aquele homem morre, Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá, até os dias de hoje é chamado assim. E Davi manda a arca da aliança para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Não acha que você, que Davi é bonzinho e fez um favor para Obed-Edom. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele pensou assim, Deus está matando quem está tocando na arca. Manda lá para a casa de Obed-Edom, porque se tiver que morrer mais alguém, que morra ele. Beleza, Davi, irmão? Só que o tiro saiu pela culatra. A Bíblia diz que de 3 meses que a arca fica na casa de Obed-Edom, ele é profundamente, ricamente abençoado. Agora eu vou dar uma de pregador pentecostal mesmo. Segura a mão da pessoa que está perto de você, por favor. Estou sentindo você meio tenso ainda. Diz assim, projetaram até mal para você. Eles queriam até que tivesse morte. Eles quiseram que tivesse tudo dado errado. Mas se é a presença de Deus que está na tua casa, vai dar, tudo é certo. Vai ser bênção, vai ter milagre, vai ter vitória. Aleluia! Só Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele manda água porque ele é estrangeiro. Se tiver que acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer com ele. Aí na hora que chega no ouvido de Davi, ele que está dando tudo certo, vou tirar de lá. Aí ele vai e tira. E agora ele faz o caminho correto. 6 passos, os sacerdotes caminhavam com a arca no ombro e no 7º sacrificavam. Até chegar na cidade de Davi, a fortaleza de Sião, a antiga cidade de Jebus e hoje Jerusalém. Só que quando Davi está chegando lá, irmão, um sucesso. É o reizão de Israel. É o homem segundo o coração de Deus. É um homem extraordinário, que tem uma família extraordinária, que está conseguindo tudo, conquistando tudo. É sucesso em cima de sucesso. Só que a Bíblia diz que quando ele vai chegando com essa arca, a cidade está em festa. Eu queria que você olhasse, vou pedir para a mídia colocar aqui, capítulo 6, verso 14 de 2 Samuel. E eu quero que você observe uma coisa. A Bíblia vai dizer que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava, saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E eu tentei colocar uma imagem ali, olha ali o Davi. Meus irmãos, o Davi estava vestido com um linho fino. Eu quero que vocês imaginem uma coisa que vocês nunca pensaram, eu peço que você não se escandalize, mas é o que a Bíblia diz. O Davi, naquela época, Elias, não tinha zorba. Tem outras marcas de cueca aí que vocês sabem, só sei a zorba. Tem samba canção. Que mais que tem? Como? Jumbo. Lupo, verdade. Cirola. Cirola é mais antiga, né? Samuel usou cirola. Não, pior. Sabe saco de café? Saco de café? Saco de café, fazia calção. Samuel usou, pastor. Meus irmãos, imagina comigo, o Davi, rei de Israel, ele se despiu da sua realeza, porque a presença de Deus estava chegando na cidade de Jerusalém. A primeira ação que ele toma é: eu preciso da presença do Senhor durante o meu reinado. A presença de Deus tem que estar comigo diante da administração desse povo. E quando ele vê a arca chegando, ele se desfaz das vestes reais e ele fica só com um pano de linho. Quem conhece tecido sabe que o linho fino, ele é transparente. Naquela época, como eu disse, não tinha cueca. Imagina a cena, irmão. O Davi está entrando na cidade, a Bíblia diz que ele estava dançando. Eu não vou dançar aqui porque vai ficar feio. Ainda mais uma dança que o pessoal dança aí dizendo que Davi dançou, eu também vou dançar. Desse jeito não. E a Bíblia diz que ele saltava de alegria. Agora, gente, imagina comigo. O Davi só com aquele pano transparente, suado, no calor de 40 graus, saltando. É isso que a Bíblia fala. Os balanos dando tudo solto para a as donzelas iam do lado. Os músicos, o grupo de louvor ia junto. O Davi está lá e aquela cena deplorável. Mas o Davi estava louvando, ele perdeu diante de Deus, irmão.
Não tem esse negócio de etiqueta. Não tem esse negócio de, não, eu vou... E eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu fui pregar a primeira vez aqui, sem terno. Eu me senti nu. Porque para mim tinha que ter terno e a gravata no último aqui, ó. Nem pescoço eu tenho direito. Só que isso é religiosidade. O Davi estava tão feliz, tão alegre, tão satisfeito. Da presença de Deus está chegando dentro de Jerusalém. Eu não quero nem saber, diante do meu Deus, eu vou prestar o meu culto, não estou nem aí porque os outros pensam de mim. Mas ele abusou. E a mulher dele está lá na janela. E os balões dando tudo para fora. E a mulherada tudo em volta. O Davi chega, volta lá na apresentação. Na hora que ele chega, irmão, no próximo, olha o que vai acontecer. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A Mical deveria estar cultuando junto com o marido dela. A Mical devia estar na festa também, dançando e saltando junto com seu esposo. Mas ela estava na janela. E a Mical, além de estar na janela, ela não participa do culto, ela não vai no culto, e ela critica quem está no culto e quem está adorando. Pergunta, você conhece alguma Mical? Ou você é a Mical? Eu não gostei do vídeo. Estava muito alto o som. Eu não gostei do jeito que o pastor fez a aplicação. Para mim, não combina blazer com tênis branco. Para mim, não. Para subir no altar tem que ser sapato daquele de gafieira. Não. Que tem gente que está mais preocupada com a estrutura do que com o Espírito de Deus que está aqui. A Mical, ao invés de estar junto com o marido, ela está criticando o marido. Olha o que acontece em seguida. A Bíblia vai dizer, próximo, Mila, está ali a Micalzinha na janela. A Bíblia vai dizer, acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Pensa no culto, irmão. Pensa no culto top. Esse culto veio lá, é uma caravana, pastor Décio. Colocaram a arca dentro de Jerusalém. Sabe o que Davi faz? Ele abençoa o povo. Ele despede o povo. E olha o que ele dá, pastor Luiz. Ele repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homem até as mulheres. Cada um, olha o que ele deu. Um bolo de pão, um bom pedaço de carne. Não era picanha não, poderia até ser. Mas não era um pedacinho de 300 gramas não. Era aquilo, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. O Davi, como um homem top, como um homem que cuida, que governa bem, além de trazer a arca da aliança do Senhor para dentro da cidade de Davi, ele abençoou o povo. Não vai embora ninguém de mão vazia desse culto. Aleluia. Tem pão para vocês, tem um bom pedaço de carne. Rafa, um bom pedaço de carne não é aquele negocinho, quando a gente pede kit de churrasco, o pessoal leva, não, 300 gramas de capa de aceite. Aquilo não. Coisa boa. Fala para a pessoa que está perto de você, que participa do culto, não vai embora de mão vazia. Tem pão, tem carne, tem vinho, tem alegria, porque Deus não despede ninguém de mão vazia. O culto está acontecendo, Davi despede todo mundo. O Davi, irmão, era um sucesso. Ele era um sucesso. Só que Davi, ele estava passando uma situação que eu acho que aproximadamente 90% dos homens de hoje passam. 90% dos homens hoje passam. O Davi era um sucesso fora de sua casa. Davi era um profissionalzão lá fora. Ele era um grande empresário lá fora. Ele era um grande motorista lá fora. Ele era um grande pedreiro lá fora. E todas as profissões que você imaginar. Todo mundo elogiava, honrava, batia a palma por Davi. Só que quando ele chegava na sua casa era uma desgraça. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Pastor Edmilson, hoje, 90% dos homens são um sucesso fora de casa, mas um fracasso dentro de casa. E sabe o que é interessante? A Bíblia, ela é tão fantástica que ela mostra bons e maus exemplos, pastor Décio. Bons e maus exemplos. Eu estou falando de um homem rei, mora no palácio. Se tivesse carro naquela época, era o melhor carro ele tinha. Se tivesse smartphone, ele teria o melhor.
Se tivesse tipo de comida, geladeira, aquela com todo screen na porta, ele teria. Ele é um sucesso, mas quando chegava dentro de casa, ele era um fracasso. E a mulher dele, uma princesa. Pergunta para os homens aqui, você é casado com uma princesa? Ela está perto de você, olha para ela aí. Você é uma princesa. Se ela tiver mais de 40, já é rainha, né? Mas sabe o que acontece, irmão? Quando Davi se retira, ele abençoa todo mundo, André. Ele é pobre. Mas quando ele vai para sua casa, próximo, olha o que vai acontecer, irmãos. Voltando Davi. O Davi estava voltando para fazer o que na casa dele, irmão? Tinha amarelo lá. Para abençoar a sua casa. O Davi abençoou todo mundo lá fora. Só que o Davi é o homem de Deus. Ele estava voltando para sua casa para abençoar a sua casa. O problema, pastor, é que tem muito crente hoje que abençoa os outros na rua, mas para dentro de casa não abençoa nada. É muito bom para abençoar os outros, mas para o seu não tem nada. O Davi não, ele abençoa todo mundo, mas agora o principal, eu vou voltar para minha casa para abençoar a minha casa, a minha família. Mas olha o que acontece. A Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha e se descobre como qualquer dos vagabundos. Irmão, estou falando de 4.000 anos atrás, aproximadamente. Você imagina? Quando Davi está chegando na casa dele, a Mical, ela não espera nem ele chegar. Ela vai na porta. E os irmãos vão se identificar agora. Ela cruza o braço assim, ó. Olha o pezinho da Mical aqui, ó. Bonito, hein? Só que o Davi não está sozinho, está com as pessoas mais importantes do reino. Ele está feliz, cheio de bênção para dar na casa dele. E ela chama ele de vagabundo na frente de todo mundo. Agora eu vou fazer um exercício aqui. Se as irmãs que estão aqui no culto hoje fossem Mical, qual seria a sua reação? Então, primeiro aqui, o que é a fonte do negócio? Não, calma. Se fosse a senhora no lugar da Mical, tivesse visto seu marido lá, seminu, falando dando de fora, qual seria a sua atitude na hora que ele chegasse? Não sei. Sabe ou não sabe, pessoal? Não sei, porque se fosse nesse tempo, eu não sei. No de hoje eu já ia falar assim, alma e vergonha, você quer? Mical, pastora Luz, o que a senhora fazia? Dá um pouco, né? O que a senhora fazia para abençoar? Eu ia ficar com muita vergonha. Mas eu ia falar o que para ele? Qual foi esse? O que você faria com ele? Está todo suado, chegando. Igualzinho, então. Ah, eu quero saber da Val. Bonito, hein? Cantando pelado no meio da rua, hein? Mas era para Deus. Era para Deus. Sabe? Como nas minhas veias, corre sangue no intestino, já escapa. Aline, você vai fazer o quê? Tentativa de homicídio? Irmãos, isso prova que não existe família perfeita. Não existe marido perfeito. Não existe mulher perfeita. Só que está uma onda tão grande de feminismo. Agora explodiu esse negócio de dorama. E é tão bonitinho aquele dorama. Mas sabe qual é o problema que traz? Eu já vi psicólogos falando. Porque no dorama, começa a chover, aparece um cara sem olho lá e abre o guarda-chuva. Ele abre a porta do carro. Ele mostra, essa é a nossa história que eu estou falando aqui. E as mulheres estão fantasiando que o marido tem que ser desse jeito. O marido não abre a porta do carro. Se chover, ele não está nem aí com você com guarda-chuva e ele ainda solta um fedido embaixo da coberta para você pegar. O problema não é a realidade. E as mulheres estão olhando hoje, estão vislumbrando um marido perfeito, mas o seu marido é outro, é Shrek. Seu marido não é grande. E aí acontece o problema.
Hoje, se a sua esposa te chama de vagabundo na frente de alguém, de safado, de sem vergonha, é capaz de você ir embora de casa e largar a mulher. Você imagina há 4.000 anos atrás, isso aqui era um crime. A mulher não podia se apresentar diante do rei. Se o rei não quisesse, ela morreria. E a Mical, cheia de si, ela não espera o marido entrar em casa, não leva ele para o quarto para conversar. Irmãos, eu aprendi que quando a gente ama alguém, a gente defende em público e corrige no particular. A gente não expõe a pessoa que a gente ama. O que está acontecendo hoje eu estava vendo um caso desse. A mulher briga com o marido e vai na casa de 3, 4 pessoas, fala mal do marido. E depois aparece com ele na igreja de mão dada. E o pessoal fala, está falando mal do cara, vergonha. E o marido também, que vai e fala mal da esposa, defende em público e corrige em particular. A Mical está mostrando que não existe família perfeita. Ela tomou, eu não sei se ela era nordestina, mas ela fica doida da vida, Sal. E ela humilha o seu marido na frente de todo mundo. Eu imagino Davi chegando com os pedaços de carne, com garrafa de vinho, todo feliz, agora eu vou. E na hora que ele chega, a mulher já dava para ele lá fora, o semblante dele cai na hora. Eu tive um tempo, no começo do meu casamento, que eu ia trabalhar na ferrovia, na primeira ferrovia que eu trabalhei, era 12 horas. E quando vencia as 12 horas, eu tinha que voltar para casa, entrar no fretado e voltar. Eu falava assim, eu não posso ficar mais um pouco aqui não. Porque ela dava risada, resenha com o pessoal, né? E brinca daqui, brinca dali. Eu sabia que quando eu voltasse para casa, o caldo ia azedar. Porque, para minha esposa, na época, era o dinheiro dela, o meu dinheiro. Era a família dela, a minha família. Inexperiente no começo do casamento. E aí era um problema tão grande, tão sério, que eu não tinha prazer de voltar para casa. Esses dias eu atendi um rapaz, desviado da congregação, pastor Luiz. Ele disse assim, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Eu comentei com ele. Ele falou, por que, rapaz? A minha sogra deixou uma herança e a minha esposa pegou a casa e agora ela me despreza. Faz mais de 3 meses que eu não sei o que é ver o negócio. 3 meses, irmão. Ele me percorre 3 meses. Não tem mais de 3 meses. E ela me trata hoje como se eu fosse um lixo. Ela não cuida mais de nada de mim. Eu sou um solteiro casado. E eu senti a dor daquele homem, porque a mulher não tem mais a estima pelo marido. Ela não tem mais admiração pelo marido. E eu conversei com ele, orei por ele, e estou acompanhando o caso. A gente vê que os homens hoje estão desvalorizados. As mulheres estão tratando os homens como se fossem seus filhos. Desautorizam, desvalorizam, mas na hora da necessidade quer que o marido seja homem. Não vai ser homem. A atitude dele não vai ser a de homem. E na Bíblia tem esse caso. O Davi chega para abençoar e é desvalorizado. Imagine você, homem, no lugar de Davi, ouvir essas palavras. Só que o Davi, como disse a Saul, ele tinha sangue aqui, mas não era nordestino. Olha o próximo, o que acontece? Ele chega na sua casa aqui, ela diz isso para ele, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vagabundos. Olha como é que Davi fica. O próximo, Mila, por favor. Disse, porém, Davi a Mical. Davi tinha que responder. Olha o que Davi responde. Perante o Senhor que me escolheu, preferindo eu do que o seu pai. Ué, olha o B.O. A Mical não teve sabedoria de esposa e ofendeu seu marido na frente de todo mundo. O Davi, ao ouvir aquilo, ele lança uma palavra ainda pior. E sabe o que ele disse do finado pai da Mical? Deus rejeitou seu pai, escolheu a mim. Ele não quis seu pai, mas ele quis eu. Irmão, e aqui está o B.O. Porque uma briga de casal, quando o casal é imaturo e deixa a família, a parentela se intrometer na sua vida, vai dar problema. Você tem que saber que quando você casa, a sua família agora é você, a sua esposa e seus filhos. É você, o seu marido e os seus filhos.
O resto é parente, continua sendo família, mas é parente, mas uma nova família se constituiu. E o problema é que tem muita sogra, muito sogro, muita gente que mora às vezes aglomerado e a família acaba por causa de interferência de terceiros. E o Davi, a Mical já está ferida, falou que não devia, e o Davi fala: teu pai não vale nada. Imagina, já meteu a família no meio, vai dar problema. Pode dizer uma coisa? O que o homem fala para a mulher, ela não esquece. Pode passar 350 anos, no momento certo ela vai lembrar. E vai jogar na sua cara. Então, o homem que está aqui, tome muito cuidado com o que você fala com a sua esposa. Principalmente quando você estiver nervoso. Eu sempre dou esse conselho. Nunca prometa nada para ninguém quando você está feliz. Você promete tudo. E nunca abre sua boca quando você está com raiva, porque vai machucar. A mulher pode olhar para nós e dizer assim: seu barrigudo, cabeçudo, perna fina. Que mais que a mulher pode falar para a gente? Sem palavrão, por favor. Boca de bueiro. Boca de bueiro. Boca de bueiro, misericórdia. Ele pegou pesado, galera. Sabe o que vai acontecer com os homens? Vai entrar aqui. Agora olha para a esposa e diz assim: seu cabelo oleoso, sua gorda, sua flácida. Como diz meu cunhado Alex ali atrás, perna de linguiça. Hein? A mulher vai carregar, no dia que você morrer, ela vai no seu caixão, ela vai olhar na sua cara e vai dizer assim: quem é a coisa melhor que morreu? Mulher assim. Só que tem uma consequência que está no versículo que a gente leu. Voltando lá, eu vou terminar. Lá no primeiro, Mila, por favor. A Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A consequência dessa confusão, irmão, ela tem muito mais precedente. Todo mundo, quando fala de Mical, acha que ela era estéril, que ela não tinha filho. E aí eu fui estudar o original, né? Aquela Bíblia lá, top. No original, a Bíblia fala que ela não teve menino. Outro vai dizer que ela não teve mais filhos, porque ela já tinha, ela não era estéril. Ela tinha filhos. Alguns vão dizer que ela tinha só meninas, mas para continuar a ser abençoada e ovacionada naquela época, tinha que ter um varão. E Deus não deixou ela ter filho homem. Se a Mical tivesse um filho homem, seria um descendente exato de Saul com Davi. E olha que sangue real ia ter. E Deus chegou lá e... porque toda briga, toda desinteligência, toda falta de comunicação gera uma consequência. E geralmente a consequência é ruim. E hoje, nós estamos aqui na Família Água. Hoje é dia 20 de julho de 2025. Você está ouvindo uma palavra, é mais uma instrução bíblica que você nunca ouviu. De um rei e de uma princesa que eram gente como a gente, que briga, que se estressa, que fala o que não deve, que reage como não deve. E o resultado de tudo é a família destruída. Vai no pergunte do Mila para mim, por favor, eu já vou encerrar e a minha esposa vai vir aqui para a gente fazer a parte final. Eu tenho muito tempo aí, estou tranquilo. Mais um, Mila, por favor. Aí. A falta de sabedoria, Renato, do povo hoje. A falta de comunicação, de saber honrar o esposo, de saber honrar a esposa, de saber falar com a mulher, de saber falar com o homem. Está acontecendo isso daí, ó. As famílias estão se desfazendo. As crianças estão crescendo com pais separados. Mas você pode olhar para mim e dizer assim: ah, mas naquela época eu não era quem. Tudo bem, mas hoje você é. Vamos fazer diferente hoje. Vamos tratar com honra e dignidade a nossa esposa. Vamos tratar com honra e dignidade o marido. Vamos dar exemplo para os nossos filhos dentro de casa. Sabe por quê, irmão?
Porque a família que você tem não é sua. Ela é do Senhor. Aleluia. E vai chegar o dia que Ele vai cobrar de você como você administrou isso. É muito fácil apontar a família dos outros. E o Hélio foi muito feliz aqui na administração. Na hora da balança. A gente é cheio de colocar os outros na balança, mas vamos colocar nós hoje. Como que você, mulher, tem tratado o seu marido? Você tem respeitado ele como ele merece ser respeitado? Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, que o pastor leu aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor. Paulo diz: eu poderia curar enfermo, podia ressuscitar morto, podia fazer tudo, só que Paulo diz assim: eu não quero saber se você ressuscita morto, se você fala em língua, sapateia, faz panela de pressão, aviãozinho, eu não quero saber. Eu quero saber se você ama o seu marido, e marido, eu quero saber se você ama a sua esposa. Porque não adianta nada fazer barulho, falar em línguas, pregar, cantar, rodopiar, fazer o que for, se quando chega dentro de casa você é um fracasso. Nós estamos vivendo dia de pessoas que são sucesso na igreja e um fracasso dentro de casa. E o Espírito Santo ministra, eu sinto a presença dele aqui, que é momento de mudança. A nossa família tem que estar nesses últimos dias mais fechada, mais fortalecida, com mais companheirismo. Mulher com marido tem que andar assim, tem que orar junto, tem que fazer as coisas junto, tem que ter comunicação. E agora eu quero convidar a Raquel para vir aqui para a gente fazer um negócio diferente. Eu quero saber se você está com o seu cônjuge do lado aí. Quem é solteiro fica na frente, o dia dele vai te dar. Mas quem tem precisa valorizar. Vamos ficar de pé, por favor? A minha pegou mais um slide aqui. Diante dessa palavra, eu não estou muito preocupado com o que eu disse. A minha preocupação hoje é como você vai reagir diante do que foi dito aqui. Porque, irmã, não vem me dizer que você é perfeita e que a culpa é toda do seu marido, de tudo. Ele suja o banheiro na hora de urinar, suja. Ele não estende a toalha como deveria. Quando ele escova o dente, ele espirra a pasta no espelho. Eu sei que ele faz isso. Só que você também tem medo de culpa nisso. E hoje é noite de arrependimento. Hoje é uma noite da gente pensar nas nossas atitudes. Isso é evangelho. Como que eu tenho agido? Como eu tenho reagido? Será que eu sou um sucesso lá fora e um fracasso dentro de casa, como pai, como mãe, como esposa, como marido? Na época de Josué, estava tudo zoado. Cada um ia fazer o que queria. E ele lança ali Josué capítulo 24, versículo 15, no final. Ele bate no peito e diz assim: eu e a minha casa serviremos. Você consegue abraçar a sua família que está com você? Eu vou contar até 3 e você vai falar esse versículo. Abraçou? Essa é uma atitude sua. Esse é um posicionamento que nós devemos ter, pastor Edmilson. Está todo mundo fazendo errado, mas eu vou fazer certo. Está todo mundo brigando, se separando, destruindo família. É casal que a mulher está para um lado, o homem está para o outro. Mas a minha gordinha não vai ficar comigo. Meu carequinho, meu barrigudinho vai ficar comigo. E aqui o diabo não toca, porque eu e a minha casa serviremos. Você pode falar isso e o que você declara com a sua boca, o mundo espiritual se movimenta. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar com toda a força que tem no seu pulmão. E você vai declarar para o inferno todo ouvir. Ele vai se levantar, mas vai cair, porque 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quero que você fique bem à vontade. Tudo que vai ser ministrado é o Espírito Santo que vai invadir o seu coração, a sua alma, o seu entendimento. Tudo que já foi ministrado aqui. Mas tem algo mais que o Espírito Santo quer tratar com cada um de vocês, comigo, com o pastor Fábio. Nós vivemos uma repetição na nossa vida. O tempo todo nós estamos repetindo o que a gente aprendeu desde lá da nossa infância. E muitas das vezes nós nos vemos repetindo o que a nossa mãe fazia, ou o que o nosso pai fazia, os homens. A gente tem essa tendência a repetir o que a gente ouviu e o que a gente viu na nossa infância. E
muitas das vezes, essas repetições trazem maldições para o nosso casamento, trazem brigas, trazem confusões. Às vezes o exemplo que você teve na sua família de casamento não foi um bom casamento, teve muita discussão, teve muita briga. E às vezes você acaba repetindo e trazendo isso para dentro do seu casamento. As atitudes de um pai, atitudes de uma mãe. E eu quero convidar você a soltar agora do seu cônjuge um pouco. Solta. Fica mais livre. Vamos fazer uma respiração aqui para você ficar bem à vontade. Pode fechar os seus olhos. Fecha os olhos. Respira bem fundo comigo assim, ó. Solta bem devagar. Mais uma vez. Respira bem fundo. Puxa todo o ar. Solta bem devagar. Bem lento. Mais uma vez. Solta bem devagar. O Espírito Santo vai trazer à sua memória agora a imagem do seu pai e da sua mãe na sua frente. Não abra os seus olhos. Continue com os seus olhos fechados. Imagina que você está vendo a imagem do seu pai e da sua mãe na sua frente e tem um peso tão grande, uma mochila pesada nas suas costas. E esse peso tem atrapalhado eu falar as palavras, eu quero que você repita. Tira essa mochila que está nas suas costas agora. O Espírito Santo vai te conduzir a tirar essa mochila, esse peso. Coloca no chão essa mochila. Porque esse fardo não é seu. O que você está carregando são fardos da sua infância que têm atrapalhado os seus relacionamentos. São palavras que foram lançadas na sua infância. Talvez a sua mãe falou que você não ia dar nada, que você nunca seria uma boa esposa. Talvez a sua mãe falou que você era uma porca, uma relaxada, que você nunca ia saber cuidar da sua casa. Talvez na sua infância a sua mãe falou pra você que você nunca ia arrumar um homem pra se casar, que você nunca ia ser feliz. Talvez a sua mãe falou pra você, homem, que você não ia dar nada, que você nunca ia ser um homem honrado, que você nunca ia poder ser um pai de família. Talvez a sua mãe declarou palavras de maldição sobre a sua vida. Declarou coisas que hoje te atrapalham no seu relacionamento. E esse momento que você vai devolver, vai jogar esse fardo. E repete comigo. Mãe, até hoje eu carreguei esse fardo. Das palavras que pesaram sobre a minha vida. E que atrapalharam o meu relacionamento. Mas a partir de agora, eu dou um basta nisso. Eu me livro desse fardo, que não é meu. Mãe, eu te perdoo por cada palavra lançada. Eu te perdoo pelas palavras de maldição. Eu te perdoo, mãe, porque você nunca me deu um abraço. Eu te perdoo, mãe, porque no momento que eu precisava, você não estava ali. Eu te perdoo, mãe, pela sua negligência. Eu te perdoo, mãe, porque você negligenciou a minha integridade e os abusos verbais que eu sofri. Talvez pessoas que sofreram abusos sexuais. É o momento de perdoar sua mãe pela negligência. E agora, o seu pai vai se aproximar de você. Você vai repetir as palavras conforme eu for falando. Porque talvez o seu pai não foi um provedor. Talvez o seu pai foi um homem que tinha vícios, tinha dificuldades, não conseguiu ser um bom provedor. Talvez você realmente teve muita falta no seu lar, na sua casa, na sua infância. Talvez tenha faltado alimento, tenha faltado muitas coisas na sua infância. E às vezes você carrega esse peso do que faltou. Talvez o seu pai não assumiu a responsabilidade de um homem verdadeiro, um sacerdote do lar. E isso às vezes impede você também de ser um bom sacerdote no seu lar. De ser um homem provedor. Porque talvez você não tenha esse exemplo dentro de casa. Mas este é o momento que você vai se desprender desse fardo que não é seu. Pai, pode
repetir comigo. Pai, eu te perdoo. Pai, você não foi um bom provedor. Pai, você teve vícios que atrapalharam a nossa comunicação e o nosso relacionamento. Pai, eu te perdoo pela falta que você fez na minha vida. Eu te perdoo, Pai, pela lacuna que ficou aberta. Eu te perdoo, Pai, porque o Senhor faltou. As mulheres repetem comigo. Pai, eu te perdoo, porque o Senhor nunca me tratou como a princesinha que eu merecia ser tratada. E hoje eu carrego um peso, mas eu deixo esse peso aqui. Homens, repete comigo. Pai, eu te perdoo, porque você não me deu exemplos de como ser um homem honrado, de como ser um sacerdote do meu lar. E hoje eu deixo esse fardo aqui. Eu quero que você se entregue realmente nesse momento. Continue com seus olhos fechados. Eu falei esses dias para o Fagner que muitas das vezes nós somos muito egoístas. A gente pensa, na verdade, realmente no que é importante para nós. E a gente esquece o que é importante para o nosso cônjuge. Porque o casamento, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E conforme a gente vê a felicidade dele, nós somos também felizes. Nós somos preenchidos. E talvez você não viu isso na sua infância, no casamento dos seus pais. E esse é o momento de quebrar, porque as referências ruins que você teve de um casamento falido e fracassado não vão atrapalhar o seu relacionamento hoje. O que aconteceu no casamento dos seus pais não vai se repetir no seu casamento. Eu declaro pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro agora pelo Espírito Santo de Deus. Casamentos aqui não serão falidos. Não vai haver divórcio. Não vai haver separação em nome de Jesus. Nós lutaremos com todas as forças pelo nosso relacionamento. Mulheres seremos posicionadas diante da presença do Senhor para lutarmos pelo nosso relacionamento. Homens, o Senhor te levantou como sacerdote do seu lar. Lute pela sua família e pela sua casa. Abraça o seu cônjuge agora. Fala no ouvido do seu cônjuge. Eu te perdoo pelas palavras que doeram no meu coração. Eu te perdoo pelos momentos de raiva, de tristeza que você falou porque não deveria ter falado. Eu peço perdão também pelos momentos de raiva que eu falei coisas que não deveria ter falado. Eu peço perdão. Eu te prometo que eu vou lutar pelo nosso relacionamento até o fim. Que eu vou estar diante do Senhor clamando pelo nosso casamento. Eu te prometo que não vai haver divórcio, que não vai haver separação. Estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, eu clamo a Ti agora, Pai. Invade aqui agora esse lugar com a Tua presença, Pai. Vai sendo agora esse casamento, Pai. Esses relacionamentos, Pai, que já estão no mundo. Vai entrando agora nesse coração, nessa mente. Vai renovando agora, Pai, o amor. Vai renovando, Pai, os laços matrimoniais neste lugar, Pai. Renova, Espírito Santo, a força. Renova, Pai. Renova a esperança, Pai. Não seremos mais egoístas. Não iremos pensar mais na nossa própria vontade, mas no que o Senhor quer. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Porque o casamento não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o que o Senhor derramou, é sobre o que o Senhor decretou. Tudo no nosso casamento é para a honra e glória do Senhor. Não é para mim, não é para você, é para Ele. Que as nossas atitudes dentro do nosso casamento sejam direcionadas à vontade do Senhor, sabendo que tudo é para Ele. Tudo que eu faço pelo meu esposo não é porque eu sou
estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Você não vai sair desse culto de mãos vazias, você vai levar a sua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificamos ao Senhor. Glorificamos ao Senhor. Obrigado, Pai, por este culto, onde fomos tocados pelo Teu Espírito, onde sentimos a Tua unção, selando esses casamentos, esses relacionamentos, Pai. Obrigado, Jesus. Agora os casais que estão aqui, segure a mão da sua esposa. Nós não podemos terminar essa parte sem você orar pela sua esposa e sem a sua esposa orar por você. A Micael falou coisa ruim para o marido e o marido falou coisa ruim para ele. Agora você vai usar esse momento para dizer coisa boa para o seu marido e o marido vai falar coisa boa para a esposa. O marido, por exemplo, pode dizer para a esposa: você é linda, você é meu docinho de coco, eu te amo, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A mulher pode dizer para o homem: você é um homem honrado, você é um homem provedor, você é o chefe da nossa família, da nossa casa. Eu tenho orgulho de você, do homem que você é, mãe. Aproveita, fala no ouvido dela, fala no ouvido dele. E eu repreendo e quebro em nome de Jesus todo bloqueio que você tem que fazer isso com seu marido e todo bloqueio que você tem que fazer isso com a sua esposa. Abençoe a vida dele, diga o quanto ele é importante, o quanto você admira ele, o quanto você admira ela. E quando você faz isso, o inferno vai ser retirada da sua casa, do meio do seu casamento. Depois que você disser essas palavras benditas, olhe por ele agora, diga: Jesus, abençoa ele, dá saúde para esse homem, Pai. Meu Deus, dá dignidade para ele, humildade. Jesus, abençoa ela tem um dia tão corrido, tão trabalhoso. Dá força para essa mulher, dá garra, dá coragem, dá saúde para ela, nos ossos, no sangue. Benditos serão teus filhos, que Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, que Deus engrandecerá teu nome. Tem casal aqui que faz tanto tempo que mora junto. Tem casal aqui que faz tanto tempo que não solta uma palavra de bênção sobre a vida do cônjuge. Tem casal aqui que faz tempo que não tira 5 minutos para orar junto. A Bíblia diz que o diabo está lá fora, rugindo como um leão, buscando quem ele possa carregar. Nós temos que cuidar da nossa família, principalmente do nosso cônjuge. Esse é o momento de liberar perdão. Esse é o momento de você perdoar as palavras que foram ditas errado e pedir perdão por aquilo que você disse de forma errada, que machucou tanto, que feriu tanto. A nossa casa tem que ser um jardim fechado. Nosso relacionamento precisa ser um jardim fechado. É o momento de falar para Jesus o que você está passando, não para os outros. E como ministro do Evangelho, em cima dessa palavra que foi pregada, que a sua casa e a sua família sejam abençoadas por Deus. Pela autoridade do nome de Jesus. Até enfermidades que estão cotidianamente acontecendo no meio do casamento, no meio da família, estão sendo estancadas agora pelo poder da palavra de Deus. Brigas que acontecem do nada, está tudo bem, começa a brigar do nada. Está repreendido pelo poder da palavra de Deus, pelo nome de Jesus. Que a sua casa seja um pedaço do céu. Que você seja um sucesso lá fora, mas que você seja extraordinário dentro de casa. E o nome do Senhor seja glorificado através da sua família, através dos seus filhos, através das suas palavras e das suas atitudes. Consegue levantar a mão bem alto comigo antes de você voltar para o seu lugar? Eu vou contar até 3 de novo, você vai falar aquele versículo. Agora, sem aquela mochila pesada. Se o casamento dos seus parentes, dos seus familiares foi ruim, dos seus pais, você tem que fazer do limão uma limonada. O deles foi ruim, mas eu vou fazer tudo diferente do meu. O meu pai era grosseiro com a minha mãe, mas eu vou ser um príncipe, um rei com a minha
código de divórcio então maior em mim, porque eu não vou divorciar. Simples assim. É posicionamento. Vou contar de 1 até 3 e você vai dizer: 1, 2, 3. Eu. 1, 2, 3. Se você foi abençoado hoje, dá uma salva de palmas para Jesus. Se eu não estou, mas se eu